Olá, amigos EBERJ, meu nome é Renato Grilo, sou advogado, servidor público, professor. Acabo de ser aprovado no último concurso para procurador da Fazenda Nacional, cujas provas orais terminaram em fevereiro. E estou aqui para tratar de um tema extremamente importante e muito bem organizado na Constituição da República Federativa do Brasil, que é o Sistema Tributário Nacional. Seguindo na aula, eu queria tratar de uma peculiaridade jurisprudencial da competência residual em relação às contribuições sociais. Está nessa jurisprudência do STF, nesses recursos extraordinários que estão na sua tela, meu amigo. Como lhes disse, competência residual é aquela titularizada pela União para instituir impostos não previstos originariamente na Constituição, para instituir contribuições não previstas originariamente na Constituição, observados os requisitos da lei complementar, não cumulatividade e não tenham como fato gerador ou base de cálculo próprios dos impostos ou contribuições discriminadas na Constituição Federal. Está na sua tela aqui. Então vamos lá. O fato gerador dos impostos residuais não podem coincidir com os impostos já previstos na Constituição. E as contribuições residuais não podem coincidir com as contribuições já previstas na Constituição. Existem duas competências residuais, dos impostos e da contribuição. Quando a União exerce a competência residual para os impostos, essa competência residual não pode coincidir, esse imposto novo criado, esse imposto residual criado por lei complementar e não cumulativo, ele não pode coincidir com os fatos geradores ou base de cálculos dos impostos próprios já previstos na Constituição. E as contribuições, que é a segunda hipótese de competência residual, não podem coincidir com as contribuições já previstas na Constituição. Havia uma dúvida, havia uma tese que foi dirimida pelo STF, de que quando se criasse a União uma contribuição residual, ela não poderia ter base de cálculo própria dos impostos previstos na Constituição. Mas não funciona assim. Não funciona assim. Para cada competência residual, a regra é a mesma. Impostos residuais não podem coincidir com os impostos já previstos na Constituição. Mas o imposto residual pode coincidir com o fato gerador, uma base de cálculo de uma contribuição, sem problema nenhum. A contribuição residual não pode coincidir com contribuições já existentes na Constituição. Mas uma contribuição residual pode ter fato gerador e base de cálculo dos impostos já previstos na Constituição. Então, isso foi o que o STF decidiu nos recursos extraordinários do slide anterior. O STF decidiu que nada obsta que uma contribuição residual para a Seguridade Social, previsto no artigo 194, parágrafo 4 da Constituição Federal, nasça com fato gerador ou base de cálculo de um imposto listado na Constituição Federal. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Competência residual para impostos não pode coincidir fato gerador ou base de cálculo dos impostos já previstos na Constituição. Competência residual para as contribuições sociais não pode coincidir com as contribuições já previstas na Constituição, mas pode coincidir com o imposto já previsto na Constituição. Então, isso foi o que o STF decidiu e isso cai muito em concurso. Cai muito em concurso mesmo, essa jurisprudência do STF. Seguindo a nossa aula, amigo, nós trataremos agora da lei complementar no Sistema Tributário Nacional, a função da lei complementar no Sistema Tributário Nacional. A lei complementar no Sistema Tributário Nacional, ela assume um papel bastante redundante. Ela complementa o Sistema Tributário Nacional. Eu nunca vi um momento da lei complementar tão próprio dela como no Sistema Tributário Nacional. Ela assume uma característica típica de lei complementar, de complementar a Constituição nos assuntos importantes de que trata a Carta da República Federativa do Brasil. Então, a tributação, ela segue esses níveis que eu coloquei nesse slide. Primeiro, a Constituição traça as linhas gerais da tributação. Depois vem a lei complementar, complementando os conceitos. Como lhes disse anteriormente, Constituição não diz o que é tributo, é uma lei complementar que diz. Constituição não disciplina precisão e decadência tributária, é uma lei complementar que disciplina. Depois, a lei ordinária institui os impostos, institui os tributos. Há alguns tributos que são instituídos por lei complementar, tratarei dele mais à frente. Tem um quadro para que facilite a compreensão disso. E depois, ao fim e ao cabo, os atos infralegais instituem obrigações tributárias e instrumentalizam a tributação. Há algo que eu acho bastante interessante, que o doutrinador Eli Lopes Meireles, ele
tem um conceito para a Constituição e para o constitucionalismo muito interessante. Ele diz que a Constituição ela enxerga o Estado de uma forma estática. Então, a Constituição, me valendo desse conceito de Guilherme Lopes Meirelles, a Constituição enxerga o direito tributário e a tributação de uma forma estática. A partir da lei complementar, nós temos a dinâmica da tributação. A Constituição, ela desenha a tributação. Ela diz que a tributação vai ser assim. E a tributação em si, ela passa a ser organizada e ela passa a entrar em movimento a partir da lei complementar. A lei complementar é um instrumento jurídico que coloca em movimento a tributação. A Constituição diz como vai ser a tributação. A Constituição diz como vai ser o poder de tributar do Estado. A lei complementar coloca esse poder de tributar em movimento. A lei ordinária coloca esse poder de tributar em movimento. Os atos infralegais colocam esse poder de tributar em movimento. E é assim em todos os ramos do direito. Todos os ramos do direito. A Constituição disciplina as competências dos órgãos públicos. E as leis ordinárias passam a instrumentalizar como esses órgãos públicos agirão. Então, valendo-me do conceito do saudoso Hélio Lopes Meirelles, para explicar esse ponto, a Constituição é estática, é um fenômeno estático, ela estuda os institutos em si. E a partir das legislações infraconstitucionais, esse fenômeno é colocado em movimento. Então, a primeira função da lei complementar, colocar em movimento, de disciplinar o movimento da tributação, é a função mediadora. Por quê? Porque todos têm competência para legislar sobre direito tributário. A tributação é dividida, a competência tributária é dividida para instituir o tributo, mas para legislar sobre direito tributário todos têm. E acontece muito do Pacto Federativo sofrer alguns arranhos quando os entes tributários estão atuando, estão tributando. Então, uma das funções da lei complementar é mediar os eventuais conflitos que possam advir da tributação exercida, melhor dizendo, pelos entes tributantes. Então, essa é uma função. Preservando o Pacto Federativo, preservando essa movimentação em busca dos recursos tributários por parte dos entes políticos, a lei complementar tem uma função mediadora. Importante isso. A lei complementar também regula as limitações constitucionais ao poder tributário. Já lhes disse quais são, imunidades e princípios. Então, a lei complementar também tem essa função de regular as limitações constitucionais ao poder tributar. A lei complementar também trata das normas gerais em matéria de legislação tributária, a definição dos tributos e de suas espécies. Em relação aos impostos, fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária, adequado tratamento tributário autocooperativo, praticado pelas sociedades cooperativas. Veja só, é importante saber disso. Só em relação aos impostos, os fatos geradores, a base de cálculo e os contribuintes têm que estar definidos na lei complementar. Em relação à taxa, uma taxa pode ter fato gerador, base de cálculo e contribuintes previstos em lei ordinária, não tem problema. Os impostos são uma espécie tributária. Só essa espécie tributária tem que estar prevista, fato gerador, base de cálculo e contribuintes, na lei complementar. A obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária, todos têm que estar previstos na lei complementar, estão previstos. Esses dois primeiros tópicos da sua tela estão previstos no Código Tributário Nacional de 1966, que foi recepcionado desde a Constituição, melhor dizendo, desde a Emenda Constitucional número 1 de 69 e desde a Constituição de 67. Desde a Constituição de 67, o Código Tributário Nacional já foi recepcionado como lei complementar. Seguindo também, a lei complementar trata do Simples Nacional. O Simples Nacional foi uma criação por emenda constitucional. Existia o Simples Federal, existia uma forma insípida, uma forma inicial, melhor dizendo, uma forma inicial do Simples foi criada antes dessa possibilidade do Simples Nacional, e o Simples Nacional é criado por lei complementar. A lei, salvo o melhor juízo, é a lei complementar 123. Então, os critérios especiais de tributação também são competência da lei complementar. A Constituição diz que a lei complementar pode estabelecer critérios especiais de tributação, mas essa lei complementar ainda não existe no direito positivo brasileiro. Existe o Simples Nacional, já existe, mas os critérios especiais de tributação não existem ainda. Agora sim, a lei complementar como instrumento de instituição de tributos. Essa é uma função importante da lei complementar.
Isso aí você tem que saber na ponta da língua. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Imposto sobre grandes fortunas, IGF, de competência exclusiva da União. Nunca foi instituído. Há uma discussão para a sua instituição, mas nunca foi instituído. Tem que ser instituído por lei complementar. Empréstimos compulsórios, lei complementar. Os empréstimos compulsórios ele tem duas espécies. Calamidade pública ou guerra, ou empréstimo compulsório por investimento de grande interesse nacional. Todos os dois casos, lei complementar. Impostos residuais, já tratamos deles. Lei complementar, tratamos nos slides anteriores. Contribuições previdenciárias residuais, também é lei complementar, tratamos no slide anterior. Então, memorize isso, pelo amor de Deus. Imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais, contribuições sociais previdenciárias residuais, ou seja, competência residual, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, lei complementar. Em seguida, eu passo a tratar de outras funções da lei complementar. Veja que no ISS, os próprios serviços sobre os quais recairá o imposto municipal tem que estar definido numa lei complementar. As alíquotas máximas em Minas também tem que estar previsto em lei complementar. As exportações podem estar excluídas de sua incidência na lei complementar. E as condições de isenção e incentivos fiscais também tem que estar previstas na lei complementar. Essa função da lei complementar está quando a Constituição trata do ISS. Seguindo adiante, no ICMS. No ICMS também a lei complementar define os contribuintes, a substituição tributária, todas essas questões específicas do ICMS, todas as questões específicas do ICMS estão na lei complementar. Na repartição das receitas tributárias é muito importante a função da lei complementar. Ele estabelece normas de entrega de recursos do Fundo de Participação, acompanhamento pelos estados e municípios do cálculo das cotas de liberação das participações. Então, a lei complementar também tem essas funções, estão mais especificadas no seu material de roteiro. Eu trago duas questões de concurso sobre esse tema, da lei complementar, e eu presto a sua atenção. Lei ordinária pode estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Já está errado. A gente viu agora, a Constituição é clara. Mas somente lei complementar pode regular as limitações constitucionais do poder tributário. É errado. Todos os dois casos são reservas de lei complementar. A tributação em movimento ou é lei complementar ou é lei ordinária. Normas gerais de direito tributário, lei complementar. Prescrição, decadência, lei complementar. Crédito tributário, lei complementar. Prescrição, decadência, lei complementar. Normas gerais de direito tributário, lei complementar. Segunda questão, os conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, DF e os municípios são disciplinados por lei complementar, cabendo à lei ordinária regular as limitações constitucionais do poder tributário. Veja como as questões são simples. As questões sobre o sistema tributário nacional são simples, são questões que invertem essa competência entre lei ordinária e lei complementar. Também está errada a outra questão, pelo oposto da outra. Considerou que lei ordinária regularia limitações constitucionais do poder tributar. E quais são as limitações constitucionais do tributar? As limitações constitucionais ao poder tributar, imunidades e princípios constitucionais tributários. As duas questões estão erradas. Seguindo na aula sobre a necessidade de lei complementar para tratar decadência e prestação tributária, tem a súmula vinculante número 8. Essas legislações aí são legislações específicas. Esse artigo 45, 46 era uma prescrição, uma decadência, uma prescrição decenal para as contribuições sociais, é um assunto específico que não cabe a nós entrar no mérito, não cabe entrar nesse mérito agora, mas o importante é dizer, a súmula vinculante número 8 do STF consagra, que a Constituição já diz, prescrição e decadência do crédito tributário como normas gerais de direito tributário tem que estar previsto em lei complementar. Então esses artigos são inconstitucionais porque são leis ordinárias. Tanto o decreto-lei foi recepcionado por lei ordinária, o decreto-lei foi substituído no ordenamento jurídico brasileiro pela medida provisória, e essa lei 8.212 também é uma lei ordinária. Aqui tem um artigo bastante interessante da Constituição, também sobre norma geral de direito tributário, e a gente já caminha para o término desse primeiro momento, dos princípios gerais do Sistema Tributário Nacional. Esse artigo diz o seguinte, é o artigo 145, parágrafo 2º, as taxas não poderão ter base de cálculo própria dos impostos. Por quê? Porque a taxa é contra... Eu disse aqui quando eu apresentei as espécies tributárias. A taxa é o oposto do imposto. A taxa é o oposto do imposto. O imposto é o oposto da taxa. Por quê? Porque a taxa é contraprestativa e o imposto não é. A taxa serve para custear um serviço singular, os impostos para serviços gerais. Se a taxa tiver uma base de cálculo própria do imposto,
ela não vai ser taxa, vai ser imposto. Ela vai estar confundindo a sua essência, que é oposta à essência do imposto, que é para uma finalidade diversa. Então, se a estrutura da taxa, que é a base de cálculo, faz parte é um elemento estrutural do imposto, do tributo, melhor dizendo, se o elemento estrutural da taxa, a base de cálculo, é própria do imposto, nem é taxa, é imposto. Então, a Constituição deixa claro isso. Não pode haver a coincidência entre base de cálculo e taxa e imposto. Só que a súmula vinculante 29, você tem que saber essa súmula vinculante memorizada totalmente. É constitucional a adoção, no cálculo do valor da taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Foi a decisão do STF. Pode haver coincidência parcial entre os elementos da base de cálculo dos impostos e das taxas. Pode haver coincidência parcial entre os elementos da base de cálculo dos impostos e das taxas. Saiba disso. Está simulado de forma vinculante. Ainda em relação àquele slide anterior, eu só queria deixar claro o seguinte. Aquele lead case, o lead case que ocasionou aquela súmula vinculante 29, foi sobre a taxa de fiscalização dos mercados. Quero fazer um retrospectivo para que você entenda. A taxa de fiscalização dos mercados, o Conselho de Valores, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, melhor dizendo, ela cobra uma taxa de fiscalização dos mercados. Ela fiscaliza os mercados, ela tem a atribuição dentro do sistema de fiscalização dos mercados. De fiscalização dos mercados, ela cobra uma taxa pelo exercício desse poder de polícia dela de fiscalizar as instituições financeiras que atuam no mercado financeiro. O que foi que essa taxa fez? A taxa utilizou o patrimônio, o rendimento líquido, melhor dizendo, das empresas como um critério de majoração da taxa. Então, preste atenção. Existe uma taxa de fiscalização do mercado. Essa taxa de fiscalização do mercado utilizou o rendimento líquido das empresas como um critério de majoração da taxa. A empresa que tem um rendimento líquido maior, paga uma taxa maior. A empresa que tem um rendimento líquido menor, paga uma taxa menor. Essa foi a estrutura da taxa de fiscalização dos mercados instituída pela União. Foi feito dessa forma. Taxa de competência da Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Só que, qual foi o argumento? O rendimento líquido das empresas já é a base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas. Ou seja, a taxa utilizou um elemento de um imposto, qual seja o imposto de renda, rendimento líquido das empresas, para poder disciplinar quem paga mais e quem paga menos taxa. O que foi que o STF decidiu e sumulou na súmula 29, que está no slide anterior? Sumulou o seguinte, que a taxa pode adotar uma base de cálculo semelhante ou parcialmente semelhante a o de um imposto. Por quê? Porque dessa forma está se prestigiando a capacidade contributiva. É justo que uma empresa que tem um rendimento maior sofra uma taxa maior. É justo que uma empresa que tem um rendimento líquido menor sofra uma taxa menor. Você não pode entender que a taxa seja igual para todos. A empresa que atua no mercado financeiro, que tem um rendimento menor, paga uma taxa menor. Então o STF entendeu que era justo isso, havia justiça tributária nisso. Então o STF entendeu que pode haver a coincidência parcial entre as bases de cálculo das taxas e dos impostos. Nesse caso, especificamente, da taxa de fiscalização dos mercados e do imposto de renda das pessoas jurídicas. A capacidade contributiva e os impostos reais. Esse julgado é muito importante. É muito importante. Veja só, esse parágrafo único, esse parágrafo primeiro, melhor dizendo, do artigo 145 da Constituição Federal, institui dois princípios. O princípio da personalidade, ou da personificação. Ou seja, os impostos têm que ter preferencialmente um caráter pessoal. E o que é ter um caráter pessoal? É pessoal o imposto de renda, incide sobre uma pessoa. É real o imposto que incide sobre um bem, como o IPTU. O IPTU é o imposto real. Incide sobre a propriedade territorial urbana. A Constituição diz que os impostos pessoais devem preferir aos impostos reais. Por quê? Porque quando você você faz incidir um imposto pessoal, você atenta às capacidades, às condições pessoais do contribuinte. Quando você ensina o imposto real, você olha apenas o bem. Você não vê a capacidade contributiva de quem detém o bem. O que importa é o patrimônio.
presumidamente, quem tem um patrimônio alto tem condições de contribuir. Mas nem sempre é assim. Às vezes você tem um imóvel, ou então um carro, você paga IPVA sobre ele, você tem uma capacidade contributiva X, e você tem um carro, o mesmo carro de uma pessoa que tem uma capacidade contributiva maior, e vai pagar o mesmo imposto sobre o carro. Basta que vocês tenham o mesmo carro. Tem gente que tem uma condição financeira melhor e tem um carro mais simples. Vai pagar o mesmo imposto, mesmo tendo uma capacidade maior de contribuir. Por isso que os impostos pessoais preferem aos impostos reais. Essa é a concepção da Constituição. As condições pessoais têm que ser sempre levadas em consideração, porque a capacidade contributiva é um signo de riqueza, e riqueza detém a pessoa. Esse é um princípio. O segundo princípio é o princípio da capacidade contributiva. E a capacidade contributiva nada mais é do que a ostentação de riqueza. Aqueles que têm riqueza devem custear o funcionamento do Estado. Então a capacidade contributiva é essa ostentação de riqueza, é a capacidade de contribuir. É o limite que eu suporto de exação tributária. É até onde eu, como particular, posso suportar a tributação. É o limite onde eu tenho que ser tributado para não ser injusto, porque eu não posso ser tributado aquém da minha capacidade contributiva, porque aí haveria uma quebra da isonomia com as outras pessoas. Nem eu posso ser tributado além da minha capacidade contributiva, porque aí haveria o confisco. Então nem eu posso pagar menos, nem eu posso pagar demais. Nem eu posso pagar de menos, nem eu posso pagar demais. A capacidade contributiva é a medida de suporte que cada cidadão brasileiro tem de ser tributado. Ocorre que havia uma jurisprudência do STF dizendo o seguinte: a capacidade contributiva, uma das formas dela ser realizada é pela progressividade. A progressividade é a alteração da alíquota na medida que a base de cálculo é modificada. Então, paga mais imposto quem tem uma base de cálculo, quem tem uma riqueza maior. Então, você vai aumentando a alíquota, vai aumentando o imposto, efetivamente, na medida que você aumenta a riqueza da pessoa. A progressividade, como uma forma de realização da capacidade contributiva, ela sempre foi concebida para os impostos pessoais, pois, como lhes disse, é muito mais preferível o imposto pessoal, porque dá para aferir as condições pessoais de pagamento de cada um. Então, o STF, o IPTU, ele tinha uma progressividade fiscal, e hoje ele tem uma progressividade fiscal e extrafiscal. A progressividade extrafiscal do IPTU, ela já existia na Constituição da República Federativa do Brasil desde sempre. Trata-se da progressividade do mau uso da propriedade. Você pode instituir um imposto excessivo, um IPTU maior, para aquele que não usa a sua propriedade nos termos do plano diretor da cidade. Por outro lado, tem a situação, a progressividade fiscal do IPTU, foi criada pela Emenda Constitucional 29. Permitiu-se que fosse aferida a utilização do imóvel, não nos termos do plano diretor, mas a utilização e o uso do imóvel para poder majorar a alíquota. Então, um imóvel ocupado por uma família, teoricamente falando, um imóvel ocupado por uma família que serve ao sustento e à manutenção da unidade familiar, cujas dimensões sejam idênticas a um imóvel ocupado por uma empresa, o imóvel familiar pode ser majorado aquém de uma maneira inferior ao imóvel da empresa. Essa é a progressividade fiscal. Quem tem uma capacidade contributiva maior, paga mais. Quem tem uma capacidade contributiva menor, paga mais. Então, o STF entendeu que só depois da Emenda Constitucional 29 é que poderia ser adotado um IPTU com progressividade fiscal. Com uma progressividade fiscal.